Bom dia. Então, sejam bem-vindos. Vamos aqui falar hoje sobre investigações preliminares, tá? Então, preparem o café, que é hora de estudar com o nosso curso de Direito Processual Penal, certo? E a obra está aqui. Já estamos, pessoal, no capítulo de número 24, tá? Então, a gente vem mantendo a constância aí nos nossos estudos. Vocês encontram tudo salvo no nosso YouTube. Então, no nosso canal YouTube está bem legal. Quem ainda não se inscreveu, dá lá um like, aperta no sininho e acompanha as nossas publicações. Hoje nós vamos cuidar das investigações preliminares, em especial do inquérito policial. Lembrando que investigação preliminar é gênero. Então, aqueles que estão chegando, muito bom dia, tá? Muito obrigado aqui por nos acompanhar. Espero que esteja sendo muito útil essa forma da gente expor a nossa disciplina. Para quem tem o livro, é uma maneira de você otimizar aí o aprendizado. Então, estudar pelo curso de Direito Processual Penal, que está, inclusive, junto com a editora Noeses, e que está dando os nossos apoios. Um apoio a nós. Então, hoje, nós vamos responder algumas perguntas, algumas centrais aqui que eu já coloco para vocês irem acompanhando o que eu vou expor. Primeiro, o que é policiamento preditivo, né? Assim, a gente sabe que a investigação preliminar, via de regra, fica a cargo da polícia. Se for inquérito policial, só a cargo da polícia. Então, o policiamento preditivo é algo que foge a esse padrão de uma investigação instaurada formalmente. Fica bem diferente o policiamento preditivo. Eu vou explicar o que é, tá certo? Então, anota aí, policiamento preditivo, que é algo novo, que tem se falado aqui no Brasil, mas é algo já antigo, que você pode encontrar, por exemplo, nos Estados Unidos. Outra coisa, há contraditório no inquérito policial? E se há contraditório, que contraditório é esse, né? E em quais possibilidades existe contraditório? Se não há, é recomendável que haja o contraditório? Quais os benefícios e as desvantagens de existir contraditório no inquérito policial? Iremos falar sobre isso também. Além disso, as características tradicionais do inquérito, quais são? Né? O que dá a conformação fundante ao inquérito policial para que ele seja fundado em uma documentação escrita ou digital? Iremos falar sobre isso também, pessoal. E, além disso, o que é trancamento do inquérito policial, tá? Então, iremos tratar do conceito do inquérito policial e iremos fazer essa exposição aqui nessa live, uma live curta, né, para o tamanho do assunto, é uma live curta. Esse assunto está no nosso capítulo 24, para vocês terem uma ideia, este capítulo vai da página 583 até a página 629. Então, são aproximadamente 50 páginas, né, de investigação preliminar que a gente deve relacionar com os assuntos que nós já vimos. Então, para quem está começando hoje a assistir as nossas aulas, está gostando, pode recapitular tudo, né, o que a gente já viu, porque está tudo salvo, bem organizado no nosso canal YouTube. Bacana? Outra coisa, para os amigos que estão no Instagram, que estão no YouTube, manda um convite para outras pessoas, para que a gente possa ter aqui uma participação mais efetiva. Também podem lançar os comentários aqui, tanto aí no Instagram, quanto aqui no YouTube. Eu estou acompanhando os comentários. Se assistir depois, deixa os comentários, dá um like e eu vou fazer as respectivas respostas, para a gente aumentar o diálogo. Então, gente, aplicando o que a gente viu na teoria geral, investigação preliminar pode ser definida como ato, como norma e como procedimento. É interessante mencionar o nome procedimento, porque geralmente quando a gente fala procedimento é explicado como um aspecto objetivo do processo. No entanto, procedimento, pessoal, pode também existir no âmbito do inquérito, e não raras vezes a lei faz menção a um procedimento especial, processual, mas se relacionando a ato anterior ao próprio processo, ao ato da investigação. Então, podemos relacionar as investigações preliminares como um concatenado, como um encadeamento de atos processuais. Bacana? Também ela é norma, mas na verdade é a incidência de várias normas, né? A investigação preliminar ela tem várias normas em jogo.
No entanto, a gente chama norma jurídica para simplificar a explicação. E, de fato, na hora de entender a investigação preliminar, ela só pode ser feita de uma maneira escorreita e com evitação de abuso de poder se você encaixar o fato no elemento normativo. Então a gente chama muito de fato normado, tá? Fato normado, tá joia? Os amigos que estão aí, lembre de mandar aquele coraçãozinho, tá certo? Aí no Instagram, manda o coraçãozinho, tá? E nós estamos no capítulo 24, para quem está chegando agora, sobre investigações preliminares, inquérito policial. Então, gente, entender a investigação preliminar como procedimento é uma ampliação de perspectiva, porque você vai verificar que muitas das vezes ela é um distintivo do procedimento especial. Bacana? Outra coisa, é norma, porque todos os elementos de fato que chegam ao conhecimento da autoridade policial não devem ser encarados brutalmente, eles devem ser encarados sobre a fonte normativa, sobre a fonte do direito positivo. Ótimo. Os amigos aí da Nova Livraria, tá? A Nova Livraria está vendendo o nosso livro, tá certo? Então, o Cleiton vai lá no Instagram da Nova Livraria e ele tem disponível o livro com desconto aí para o pessoal. Bacana, pessoal? Ó, então, continuando, gente, além de norma, né, sobre a lente do fato normado, nós temos ela como ato. De fato, tudo que é normado na cabeça deve ser documentado, escrito. Agora, temos algumas insuficiências no sistema em relação à investigação preliminar. Na verdade, nós consideramos as disposições muito pobres. Vocês vejam que poucos artigos no Código de Processo Penal são dedicados à investigação preliminar. Temos esse problema. Muitas das vezes, a própria doutrina contribui para isso, quando coloca como característica do inquérito policial a discricionariedade. Vejam só, quem conduz inquérito policial enquanto delegado de polícia, autoridade pública, ele deveria seguir os ditames legais. A gente fala mais de uma vez no velho L. Lopes Meirelles, um livro clássico, um livro clássico do direito administrativo, L. Lopes, que diz, olha, a autoridade administrativa só pode fazer o que a lei autoriza. Nós sabemos que o delegado de polícia é autoridade policial, mas ele está encartado dentro do Poder Executivo, né? Então, sendo alguém encartado no Poder Executivo, ele deve estar jungido à lei. Então, nos parece inadequado, nos parece indevido falar de discricionariedade do inquérito. Não, o inquérito policial deve ser regido de acordo com a legislação expressa, estrita. Essa é a ideia e crítica em relação às características. E, além disso, um outro problema que acaba decorrendo da falta de rigor metodológico e legislativo em relação à disciplina do inquérito é tratar o inquérito como algo dispensável. Ou seja, se, por exemplo, o inquérito for mal feito, muitas das vezes se sugere aproveitar aqueles elementos de informação enquanto peças que supedoneiam autoria e materialidade delitiva para a oferta da denúncia ou oferta da queixa-crime. Então, veja que coisa complicada. O processo penal vai ser iniciado com uma investigação preliminar deficiente e, muitas das vezes, isso será aproveitado porque o processo poderá salvar, entre aspas. Nós pensamos que o que começa errado não tem como terminar corretamente, né? Ou seja, os alicerces corretos, os alicerces escorretos da fonte investigativa, eles são indispensáveis. E isso muda tudo, né? Muda tudo em relação ao que a gente tinha até aí. Porque até então se dizia que as ilicitudes do inquérito, as nulidades do inquérito, não contaminavam o processo penal. Tudo bem, as nulidades do inquérito não contaminam o processo penal segundo a jurisprudência, mas observem que, se nós entendermos o aspecto pragmático, funcional da nulidade como de um sistema de proteção das garantias, nós não podemos entender, nós não podemos aceitar que as nulidades do inquérito não contaminem o processo penal, especialmente quando a denúncia for baseada nos elementos em que existir uma ilicitude. Então, se a denúncia é baseada em elementos ilícitos, como nós podemos construir um processo lícito? Então, pensamos que existem nulidades, sim, no inquérito policial. Né? Existe possibilidade de nulidade, sim, no inquérito policial, porque ali é sede de proteção das garantias fundamentais também, às vezes até de uma maneira bem nociva e invasiva. Né? Aqui nós citamos um velho professor de Minas Gerais, né, José Boanerges Meira, né, ele até lecionou para mim quando eu passei um período lá em Minas, e ele diz que o inquérito policial foi sede de muitas atrocidades. O autor faz menção justamente a essa expressão, atrocidade, né? E de fato, porque ali se desenvolve um procedimento sigiloso
E a característica do sigilo, né, que eu já falei da característica da discricionariedade, da dispensabilidade do sigilo, a característica do sigilo só é compatível com o inquérito policial quando esse sigilo visa preservar a intimidade do investigado. Vejam bem, o inquérito é sigiloso, correto, mas é sigiloso para preservar a intimidade do investigado. Isso é interessante, gente, porque até então o pessoal que defende que o inquérito seja público é para publicar os dados da pessoa investigada e expor a sua intimidade. Isso está incorreto do ponto de vista constitucional. Se nós formos lá para o artigo 93, inciso 9, no 93, inciso 9 está dizendo publicidade dos atos processuais, não fala ato de inquérito, tá? Publicidade dos atos processuais. De fato, o processo é público para evitar que alguém, para garantir que alguém não seja condenado de maneira secreta. Então, nós banimos o procedimento secreto. Mas essa publicidade não pode ser ofensiva, né? Até a gente cita sempre o livro de Simone Schreiber, que é uma desembargadora federal do TRF2, né, do Rio de Janeiro. E ela fala o seguinte, no título do livro dela, um livro fabuloso, o livro Publicidade Opressiva de Julgamentos Criminais. Ora, realmente, quando você usa a publicidade para causar uma opressividade, você está desvirtuando a garantia. E é justamente isso que não pode acontecer. A publicidade do processo, não do inquérito, é para preservar as garantias da pessoa imputada, para que a gente evite o que já aconteceu no curso da história, que são as condenações sumárias e secretas. Então, publicidade do processo. E o sigilo do inquérito? O sigilo do inquérito jamais para proteger o inquérito do advogado, do indiciado. Jamais para evitar que o indiciado ou investigado saiba do conteúdo do inquérito. Não. O conteúdo do inquérito ele será objeto de acesso da pessoa investigada, justamente para evitar aquelas atrocidades que Bonerges fala em seu livro sobre inquérito policial, um livro específico. Então, essa atrocidade deve ser evitada com base em quê? Com base no acesso. O acesso você pode encontrar, por exemplo, no enunciado 14 da súmula vinculante do STF, o acesso aos autos do inquérito pelo advogado, mas também o acesso pelo próprio investigado e a proibição, por outro lado, de publicidade externa que visa expor a pessoa investigada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então nós temos assim uma possibilidade de sistematizar esse assunto de uma maneira bem coerente e adequada, né, assim, para dar conformidade constitucional a isso. Então aqui nós já mencionamos mais de 3 características do inquérito, quando falamos de sigilo, de discricionariedade e de dispensabilidade, mas sem esquecer que essas características elas são submetidas à crítica, né? Que o nosso acréscimo em termos de doutrina é trazer algum elemento crítico para isso. Mas, além disso, dissemos, olha, a coisa tem que vir escrita. Quando nós mencionamos que é ato, o ato tem que vir escrito. E o inquérito, ele de fato precisa ser documentado. Aliás, gente, é até redundante você falar assim que o inquérito precisa vir escrito, porque no direito as coisas só produzem efeitos se vier por escrito. É, aliás, isso que dá base à construção teórica que nós seguimos, que se chama construtivismo lógico-semântico, né? O construtivismo lógico no sentido de você fazer essa descrição e encadear os assuntos de maneira a propiciar um raciocínio correto, e semântico no sentido de atribuir conteúdo, mas sem sair do texto. Em poucas palavras, é você demarcar bem os conceitos, demarcar bem a estrutura, para não fazer as coisas de qualquer maneira. Então o documento vem escrito ou em papel ou em forma digital, mas é necessário que haja uma documentação. Além disso, pessoal, nós temos assim 2 princípios, oficialidade e oficiosidade, que podem ser explicados da seguinte maneira. A oficiosidade é a evitação da discricionariedade, me parece até princípios incompatíveis, né? Você falar, olha, a coisa tem que vir de ofício, se você toma ciência, por exemplo, de uma ação penal pública, e depois é discricionário. Aí alguns dizem, não, a exceção do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia do vestígio, que é legal. O resto pode ser discricionário, no sentido de você ouvir quantas pessoas você quiser, etc. Essa característica que a gente vem criticando. E quando a gente fala oficiosidade, é porque a pessoa não pode escolher se instaura ou não, né? E me parece que é uma opção muito interessante do legislador. Ou seja, é oficioso tanto o inquérito quanto a ação penal do Ministério Público. A ação penal é vinculada ao princípio da obrigatoriedade, o inquérito também, ressalvadas nas hipóteses em que há necessidade de intervenção da vítima, né? Então, gente, olha, além desses princípios, né,
a oficialidade é porque é necessário que exista um órgão oficial. Vejam, nós temos possibilidade de investigações privadas. A nosso ver, é possível investigação privada, desde que não ofenda o direito à intimidade e seja baseado em critérios de proporcionalidade, em especial a investigação defensiva. Mas a investigação defensiva não tem uma regulamentação assim expressa, sabe, no texto. A gente pode deduzir a partir de investigações particulares desenvolvidas por detetives que são regulamentadas no texto. Mas, a nosso ver, a investigação defensiva ela não deve servir para acusar outra pessoa de crime. Ela serve para você reunir elementos para se proteger de acusações indevidas, né? Então, assim, é uma zona de permeio, uma zona de penumbra que precisa ser bem demarcada, bem contornada, tá? Além disso, gente, o inquérito não pode ser disponível, né? O inquérito é indisponível no seguinte sentido: você não pode engavetar o inquérito, né? Então, quem instaura o inquérito, ou mesmo as chamadas VPIs, para a gente lembrar da nomenclatura que usa o professor André Nicoliti, do Rio de Janeiro, né? Tem um livro muito bacana sobre processo penal. Então, o Nicoliti diz, olha, VPIs, as VPIs são verificações de procedência de informações, ou ainda, verificação preliminar de inquérito. Então, antes de você instaurar um inquérito, né, antes de instaurar o inquérito, você pode instaurar uma espécie de verificação prévia, né, um acautelamento para saber se procede, por exemplo, uma delação anônima. Então, a delação anônima ela não impede que a autoridade policial se certifique a respeito se o fato realmente está acontecendo, mas isso deve ser feito de uma maneira bem cautelosa e cercada de cuidados. Então, a delação anônima, inclusive, se você recebe uma notícia anônima a respeito de um fato que possivelmente configura um crime, ela é entendida como uma forma de cognição imediata ou ainda imotivada, não provocada, como se a pessoa, como se o delegado de polícia estivesse agindo de ofício. Então, por que é como se ele estivesse agindo de ofício? Porque ela é desconsiderada. Nada obstante isso, nós temos legislação que incentiva a prática de delações anônimas, inclusive com base em recompensas. É o chamado Asterbauer, reportante, né? Alguns chamam informante do bem. Eu não vejo isso como ser um informante do bem, porque eu não vejo a delação anônima como algo assim positivo do ponto de vista ético em relação ao processo penal. Eu não vejo isso como positivo. Nada obstante, muitos mencionam o Asterbauer como se fosse reportante do bem. Até reportar um crime não é coisa boa, né? Então depende muito do sentido que você dá ao nome reportante. Se é do bem ou se é do mal, depende muito do ponto de vista. O fato é que o inquérito, ou a verificação preliminar de inquérito, ou verificação de procedência de informações, ou um TCO, ou qualquer providência que seja de natureza policial, não pode se encerrar no âmbito da delegacia. Então, se, por exemplo, você instaura um inquérito policial e você é delegado de polícia, você não pode encerrar coisa na delegacia. Isso decorre de texto expresso de lei. Mas se for investigação criminal aberta no âmbito do Ministério Público, dentro das suas atribuições investigativas, aquele se encerra lá. Aquele se encerra no âmbito dos órgãos de controle do próprio Ministério Público. O ideal é que a gente tivesse também, para o inquérito policial, o controle do Ministério Público e não o controle jurisdicional de arquivamento, né? Então, assim, a gente tem a forma de controle de arquivamento hoje ainda no velho artigo 28 do Código de Processo Penal. Embora a lei anticrime tenha alterado esse dispositivo, inserindo um parágrafo para outorgar controle aos órgãos do Ministério Público, conforme as leis designarem, o fato é que a gente não conseguiu implementar essa regra, porque foi suspensa por medida cautelar monocrática do Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 28 continua ainda em vigor, o velho 28, para que esse controle seja exercido de maneira anômala pelo magistrado, tá certo? Aqui no Instagram a gente tem algumas manifestações já, né? Vamos aqui dar os cumprimentos para quem chegou, tá, pessoal? Bacana aí, já estou vendo aqui também no YouTube o pessoal curtindo aí, mandando mensagem. Então, me pergunta qual a opinião do professor sobre o advogado quesitar testemunhas, né, no inquérito policial. Boa pergunta, viu? Qual a minha opinião sobre quesitar testemunhas no inquérito? Alguns delegados permitem apenas para investigar o cliente. Eu tenho opinião favorável a essa intervenção, né? Assim, às vezes o delegado de polícia acha que o advogado está causando tumulto, né? Isso, infelizmente, depende muito do ser humano que está conduzindo aquela função
tão relevante que é da advocacia, mas eu vejo com bons olhos a possibilidade do advogado intervir. Naturalmente que isso não pode significar um desrespeito à autoridade que está ali conduzindo. Se houver o respeito em relação àquela interferência de liberdade do delegado de polícia na esfera do cliente, do advogado, na esfera funcional do delegado, eu creio que seja bastante interessante e produtivo, né, que sejam admitidas as quisitações. O fato é que, na hora de ser publicado as alterações sobre o artigo 7º do Estatuto da OAB, que trata de prerrogativas, vejam bem, gente, o dispositivo trata de prerrogativas do advogado, então não trata bem de direitos do imputado. Naturalmente, algumas prerrogativas do imputado algumas prerrogativas do advogado acabam afetando direitos do imputado. Perfeito. Mas a finalidade maior da alteração foi assegurar prerrogativas aos nobres advogados. Então, essa é uma questão importante para se perceber, que diz muito mais respeito a uma alteração para a esfera da advocacia do que propriamente para o direito. O ideal era que se protegesse o direito também de maneira expressa e mais clara. E aí sobrou só a possibilidade de ofertar quesitos e razões. E isso é ambíguo, porque parece, às vezes, que está se referindo somente à perícia e não bem a intervenções testemunhais. A dicção original do texto do projeto seria para otorgar uma interferência maior do advogado nos depoimentos orais, o que seria mais adequado. Apesar de ter saído em menor medida, em menor espectro, né, houve um menor espectro de promoção dessa garantia de intervir no depoimento lá do inquérito policial, o fato é que a gente tem um texto que possibilita interpretar que o advogado possa intervir nos depoimentos testemunhais, especialmente quando há excesso, né? Quando a pessoa, por exemplo, a pessoa entra lá para depor e acaba passando o dia todo prestando seu depoimento testemunhal. Então, esse tipo de excesso me parece ser possível, sim, que o advogado intervenha, controle. Naturalmente que ele não vai poder evitar que o delegado indefira, né, mas que ele deixe isso consignado, registrado, que impugne, que tome as providências. O que não pode acontecer é inquérito policial secreto, né, inquérito policial secreto para o advogado, de maneira alguma, nem para o cliente, tá certo? Então, se tiverem perguntas aqui no YouTube, também podem colocar aqui, viu, gente? A gente está acompanhando, tá? As duas plataformas aqui. Estamos transmitindo também para o Facebook, nossa página lá de Facebook, e também para o nosso Twitter, tá certo? Então, a transmissão simultânea aqui, que a gente está fazendo para dar uma possibilidade de outras pessoas também terem esse acesso a esse conteúdo. Bacana? Então, aqui, pessoal, a gente falou de princípios, né, importantes, e um outro princípio ou característica do inquérito é a imperatividade e a autoritaridade. Aí, quer dizer, as decisões do delegado se cumprem desde logo. Agora, naturalmente, que toda vez que essas decisões interfiram em cláusula de reserva jurisdicional, o delegado precisará de um autorizativo judicial, né? Então, questões assim delicadas, né? Alguns acham que, por exemplo, se pode conduzir coercitivamente testemunha. Eu, particularmente, tenho uma opinião refratária a isso. Eu penso que toda vez que a testemunha se nega a comparecer, é necessário que isso seja, ao menos, comunicado ao juízo, que deveria ser o juízo de garantias, mas ao juízo competente, solicitando o deferimento dessa providência, né, para que isso não seja feito assim, de uma maneira arbitrária, porque, afinal de contas, envolve a liberdade de alguém, e a liberdade é algo que está submetida à cláusula de reserva da jurisdição. Bacana? Deixa eu pegar meu café aqui, né? A gente não pode esquecer do café, o nosso combustível, o nosso alicerce, né? De combustível. Eu trouxe a garrafinha, tá? E muito bom dia, né? Eu quero já, de antemão, desejar um excelente fim de semana. Chama os amigos, muito obrigado pelos coraçõezinhos aqui no Instagram, tá certo? E aqui no YouTube também pelas curtidas. E lembrando que quem não assistiu às lives anteriores, a gente já está, gente, na live de número 23. Lembrando que o nosso livro tem 41 capítulos, tá certo? Então, é um livro com dimensão mais densa, é um livro que traz a possibilidade de você estruturar esses conhecimentos e relacionar com o conteúdo e dar mais força ao seu argumento. Esse é o propósito maior, tá joia? Bom dia, né? Então, já estou aqui com o meu. Quem não pegou, dá tempo, pega lá o café,
fica aqui atento que tem assunto bacana aí, conteúdo bom e importante para que a gente trate da persecução penal. Gente, a persecução penal é tudo, né? Esse nome é até um nome tão questionável, né? Persecução penal estatal, assim, como se o Estado fosse perseguir alguém, quando o Estado deve ser alguém que está vinculado à legislação. Então, a gente primeiro traz essa crítica, né? A persecução penal é um nome assim tanto inadequado, mas tudo bem, é um nome já sufragado, já consagrado no nosso sistema. Então, a gente cuida dele. Temos persecução penal na polícia, persecução penal em juízo. Temos as duas coisas. E cada uma com princípios próprios, né, com incidência própria. Aí a gente fez a primeira questão, e aqui a gente já vai começar a trazer algumas respostas, né? Mas, por exemplo, existe contraditório no inquérito? Né? Hoje nós temos previsão de contraditório no inquérito para os crimes que envolvam força letal praticadas por agentes de segurança pública. Né? E toda vez que o agente de segurança pública estiver sendo investigado, indiciado em inquérito policial, em relação à atividade funcional dele com o uso de força letal, há a possibilidade de contraditório. É interessante que a legislação, hoje, com a introdução da lei anticrime, inclusive foram inseridos dispositivos novos, a partir da derrubada de vetos, previu que o agente de segurança pública deva ser citado no inquérito. Né? Eu acho um nome impróprio para colocar no inquérito, mas tudo bem. O ideal mesmo é que essa providência, já que é assegurada para eles, agentes de segurança pública, também fosse assegurada para todos, né? Para se tratar de maneira isonômica. Então, eles têm direito a uma assistência, né, advocatícia, com assistência da defensoria, e essa forma de intervenção me parece ser um claro contraditório no inquérito. Mas aqui vem um detalhe: como tudo que tem o lado bom pode ter um lado ruim, desagradável, nós temos muito receio a respeito da chamada extensibilidade jurisdicional do inquérito policial. O que é isso? É o juiz considerar na sentença elementos do inquérito de forma isolada. Então, os elementos do inquérito sozinhos não podem ser suficientes a condenar alguém, está no artigo 155, ressalvadas as provas antecipadas, as provas cautelares e as provas irrepetíveis. Perfeito? Então, a ressalva é essa. Fora isso, o inquérito não pode servir isoladamente como fundamento condenatório. Bom, a base disso, o fundamento disso, é porque o inquérito é reconhecidamente algo sem contraditório, né? Só que tem um lado ruim disso, de não ter contraditório, são as atrocidades, são as violações a direitos na sede do inquérito, porque a pessoa não tem necessariamente um advogado acompanhando. Né? O advogado acompanha a prisão, mas fora isso ele não tem um acompanhamento do advogado durante todos os atos, tal como acontece no processo. Para os agentes de segurança pública, então, existe acompanhamento de advogado. Por quê? Porque isso está hoje previsto em lei. Então, somente para aqueles crimes que envolvam força letal, segundo o texto ali do artigo 14A do Código de Processo Penal, tá bom? Então, nós temos aí um desnível, né, em termos de isonomia. Né? Aí, vamos falar especialmente sobre o contraditório. Como tudo que é bom é também ruim, o contraditório tem um lado bom, permitir maior controle dos abusos. E o lado ruim é esse risco de, no final, algum juiz dizer, não, eu estou usando só os elementos do inquérito, mas o advogado estava ciente lá. Né? Isso é uma inconveniência grande, por quê? Porque o contraditório que vai incidir no inquérito, me parece que jamais terá a mesma qualidade de um contraditório que está no âmbito do processo. No processo nós temos o Ministério Público, né? No processo nós temos juiz, que deve agir de acordo com os limites jurisdicionais dos seus princípios, como imparcialidade, né? Investidura. Então temos juiz, e temos também o advogado diuturnamente assistido pela defesa técnica, né? O advogado que exerce a defesa técnica do réu, o réu assistido pela defesa técnica. Então o réu vai poder exercer, no âmbito do processo, defesa técnica e autodefesa. No âmbito do inquérito não tem isso. Então o contraditório do inquérito é um contraditório mitigado quando existe, tá? Mas via de regra não existe, tá bom? Bacana? Então essa é uma das perguntas que a gente formulou no início, gente. Para quem não assistiu o início da live, a gente perguntou lá, há contraditório no inquérito policial? Então acabamos de responder. Uma outra questão, pessoal, que a gente fez aqui a indagação, é o que é policiamento preditivo, né? O que é predição? Gente, lembre o seguinte, predição
é de predizer, né? Dizer previamente. É como se fosse uma adivinhação, sabe? Então, a gente tomou até de Geraldo Prado isso, né? Policiamento preditivo, né? Uma espécie de adivinho, né? Ou seja, como é que isso é feito lá nos Estados Unidos? É como se fosse um algoritmo. Algoritmo, o que é algoritmo? É uma sequência finita, né? Uma sequência finita de acontecimentos. Então, geralmente a pessoa está, por exemplo, no Café X toda semana na terça-feira. Visita o filho às 14 horas da quarta. E assim você vai identificando a sua rotina. O nosso celular faz muito bem isso, né? Eu uma vez saí, abri o celular e disse 14 minutos para chegar no lugar tal. Eu disse, caramba, esse bicho está me perseguindo, né? Porque 14 minutos para chegar em casa, ele sabe a hora que eu estou, aonde eu estou e o que, é que eu vou fazer. Então, esse sistema, ele tem condições também de fazer uma espécie de mapeamento de quando os crimes acontecem. Então, por exemplo, geralmente de mês em mês acontece um crime X, ou de ano em ano acontece um problema, por exemplo, de um serial killer. E isso acontece geralmente nas regiões X e Y, né? Ou seja, faz até um mapeamento geográfico. E aí chega a polícia lá nos Estados Unidos, bate na porta de alguém que tem um morador com as mesmas características de quem provavelmente vai cometer um crime e diz, olha, a gente está de olho em você. Então, esse tipo de policiamento preditivo é uma técnica inconstitucional, né? Como se fosse uma liberdade vigiada. No entanto, nós temos um grande problema hoje, que até o professor Geraldo Prado, quando fala de sujeitos processuais, menciona externalidades, né? Externalidades, como se fossem agências não estatais que controlam a sua vida, né? A partir, por exemplo, de aplicativos de fotografia, né? Você consegue identificar o processo de envelhecimento, o processo do nosso envelhecimento. Então, você consegue também fazer uma relação das fotografias todas em relação àquela pessoa que está no seu telefone celular. E isso acontece de maneira automática. Então, esse tipo de controle se chama externalidade e casa com o policiamento preditivo, né? Então, algo muito diferente vem acontecendo, como se fosse uma pulverização de poder. O espaço digital trouxe novidades, até sobre isso, um autor de teoria do direito que trata desses problemas em relação às redes sociais, internet, né, e tipo uma heterarquia, né, como se fosse não uma hierarquia única, mas como se existissem vários polos de dominação, é o Thomas Festing, né, tem até um livro dele sobre teoria do direito, mas ele trata de outras questões também relacionadas às redes sociais, e no âmbito aqui no Brasil, que transita muito com ele, é o Tássio Lacerda Gama, que trata das nulidades no direito tributário. Então vejam, a gente tem policiamento preditivo com algo como predizer, né? E isso acaba afetando de antemão garantias fundamentais de pessoas que não estão ainda submetidas à pena, né? Estão livres, mas podem, de repente, sofrer esses efeitos de maneira prévia. Além disso, gente, eu perguntei para vocês, o que é trancamento, né? Eu sempre conversando com a Fernanda Silva Jardim, ele dizia, olha, esse nome trancamento é um nome vulgar, né? Esse nome trancamento não é um nome técnico, é um nome vulgar, né? Ou seja, não deve ser usado. Na verdade, você tranca o processo penal, ou você tranca o inquérito no sentido de arquivar o inquérito. Então vejam, ao invés de falar trancar o processo ou trancar o inquérito, você fala arquivo o inquérito ou extingo o processo. Ou seja, são termos técnicos. O trancamento não seria um termo técnico. No entanto, hoje, o trancamento está lá no nosso texto de Código de Processo Penal, que foi introduzido pela Lei Anticrime, Lei 13.964 de 2019, né? E o trancamento está lá. E diz assim que o juiz das garantias pode trancar o inquérito, e aqui a gente precisa distinguir, né? Naturalmente que o juiz das garantias, de primeiro grau, não vai trancar o inquérito que tenha sido solicitada a instauração pelo promotor de justiça. Quem tranca é o juiz das garantias do tribunal, né? Ou seja, em poucas palavras, precisa ser observada a regra de competência, tá certo? Então, se a autoridade coatora não estiver submetida à jurisdição do órgão de primeiro grau, isso deve ser apreciado pelo respectivo juiz das garantias do órgão de segundo grau. Lembrando que todas as disposições sobre o juiz das garantias estão, por hora, suspensas por medida cautelar monocrática do Supremo Tribunal Federal. Bacana, gente? Aí outra questão que nós perguntamos aqui, né? A questão do
procedimento, né? Se é um procedimento, inquérito policial é um procedimento, e se esse procedimento faz parte do processo. Por que a gente fez essa pergunta? É como se o processo ele tivesse, segundo parte da doutrina, um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. O aspecto objetivo é o procedimento, né? Processo penal. O aspecto objetivo seria o procedimento. O aspecto subjetivo seria a relação jurídico-processual. Então, isso é lição clássica doutrinária. No entanto, gente, o fato é que quando o Código trata dos procedimentos, né, as legislações específicas, né, a legislação extravagante trata de procedimento especial, por exemplo, menciona como distinção do procedimento ordinário atos que estão no inquérito policial ou atos da investigação, como, por exemplo, o prazo, a apresentação de um laudo, que vem antes. Por exemplo, lei de drogas. Lei de drogas, nós temos 2 laudos de constatação da substância entorpecente. Um laudo provisório e um laudo definitivo. Vejam, no procedimento especial que trata da apuração dos crimes de droga, nós temos menção a atos que são próprios da investigação preliminar, anteriores ao início do processo. Faz parte do procedimento. Se você for estudar procedimentos, você vai acabar estudando procedimentos que tratam de atos de inquérito, de atos de processo ou de ambos. Alguns, inclusive, procedimentos especiais são disciplinados da seguinte maneira. A norma, a legislação, faz menção a várias distinções do procedimento comum, mas no que tange à fase pré-processual, a fase da investigação preliminar, a fase do inquérito policial. Mas diz o seguinte, olha, depois de recebida a petição inicial, né, depois de recebida a petição inicial, depois de citado o réu, segue-se o procedimento comum. Então, na verdade, o que temos ali é uma impropriedade do termo, né, próprio a demonstração da ambiguidade do termo procedimento, tá certo? Então, gente, olha, nesse capítulo, vocês vão identificar uma série de detalhes que distinguem, né, o nosso estudo de outros estudos. Por exemplo, a gente fala do problema do baixo controle da investigação preliminar. Né? O que é um baixo controle? Você sabe? Por que nós falamos de baixo controle? E aqui a relação que nós fazemos com a jurisprudência é muito forte, porque em boa parte das decisões que tratam de controle da investigação preliminar, né, e olha que o controle pode ser feito de várias maneiras, né? Existe o controle externo, que é feito pelo Ministério Público, existe o autocontrole, que é feito pelos órgãos de correição da própria polícia, e existe o controle judicial, como, por exemplo, quando a gente controla o arquivamento, né? Eu acho um controle impróprio, até ofensivo ao sistema acusatório, né? O controle do arquivamento, que é uma função anômala da jurisdição. Mas o controle se pode desempenhar de várias maneiras. O fato é que o controle da investigação preliminar, esse controle da investigação, no que se refere à proteção das garantias fundamentais, ele nos parece muito fraco. Né? Então, assim, basta a gente lembrar de problemas relacionados a grandes operações, né? O que o Rubens Casara chama de processo penal do espetáculo, né? Que o inquérito corre solto uma boa parte das vezes, embora a gente identifique, por exemplo, o uso indevido de algemas, né? Ofensa à súmula 11, súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, a gente identifique uma duração excessiva da investigação preliminar. Basta exemplificar com o caso da Operação Lava Jato, que o número de fases já estava ali próximo, perto do entorno das 100 fases, né? E algo sem previsão legal para essa duração tão extensa, tá? Outra coisa, gente, é em relação ao controle das nulidades no inquérito, tá certo? Então, um dos problemas centrais que a gente coloca aqui é a necessidade de previsão de atribuição estrita para as autoridades que conduzem inquéritos. Isso para evitar que a coisa seja feita de qualquer maneira. Então, quem é a pessoa que tem autoridade para investigar fato X? Né? Que isso não pode possa ser investigado de qualquer forma. Em outras palavras, se a gente já tem uma sistemática já construída para as autoridades judiciárias, me parece que isso deve ser também objeto de disciplina para as autoridades investigativas. Né? Em relação ao Ministério Público, né, o Ministério Público acaba podendo investigar tudo, isso também me parece ser uma necessidade de uma proposta. E a proposta não só de intervenção no inquérito, não, mas uma proposta de que, para as investigações conduzidas pelo Ministério Público, que haja um procedimento específico e que sejam afirmados os critérios
pelos quais não será o fato investigado pela polícia, mas pelo Ministério Público, né? Então, se é o caso, por exemplo, é porque a pessoa investigada é um delegado de polícia, né? Então, nos casos em que a polícia foi investigada, a gente atribui ao Ministério Público o poder investigativo das infrações penais atribuídas à polícia. Pode ser dessa maneira. O que não pode é fazer de qualquer jeito, né? Assim, a gente tem sempre tentado controlar o aspecto da contingência, tá? Outra coisa é uma crítica à providência instrumental, tá? Então, geralmente, você pegar, por exemplo, um grande autor clássico, né, do processo civil, Cândido Rangel Marco, né, ele tem um livro que fala da instrumentalidade do processo. Né? E esse livro, na época que eu li, eu ficava maravilhado. Ele falava, olha, escopo social, escopo jurídico, escopo político. Escopo é a finalidade, né? A finalidade social é explicável, né? E trazia ali vários elementos, basicamente um curso de processo penal em sede de um livro tratando da sua instrumentalidade. No caso de processo civil, né? No caso, processo civil ou teoria do processo, né? Um curso tratando com a ênfase, com o eixo da instrumentalidade. Mas aqui a gente inverte, né? Nós estamos diante de processo criminal. Isso quer dizer que tudo que eu tenho em torno do processo, do procedimento, no artigo 5º, né? O núcleo de processo penal ali no artigo 5º, por exemplo, devido ao processo legal, né, prisão só por ordem escrita ou em flagrante, os limites do tribunal do júri, aquilo ali, embora seja matéria de processo, é essência também. Em outras palavras, nós seguimos o que ensina o Jaime Guaspe, que é um processualista espanhol, e ele diz o seguinte, olha, é através do processo que o direito material emana seus efeitos. Então a gente não vai ver direito penal produzindo efeitos antes da existência de um processo. Assim também a Constituição produz seus efeitos se existir um processo para que os emane. Então a ideia é que o processo seja realmente uma antonomásia, né, de todo o procedimento, né, e a sentença com muito mais razão. Então por isso que nós falamos, olha, não é a instrumentalidade do processo, é muito mais a instrumentalidade do direito material. Ou seja, o direito material é acessório ao processo. Essa é a ideia central, viu? Tá? Então, gente, olha, aqui nós mencionamos notícia do fato, né, explicamos as questões concernentes à notícia do fato, que pode ser de cognição imediata, quando a própria autoridade toma ciência, ou de cognição mediata, quando ela é provocada. Se for delação anônima, ela não é considerada, se chama cognição imediata também. Aí nós explicamos e falamos de problemas relacionados à imagem do imputado, que a gente já mencionou aqui, em relação a noções de proporcionalidade. Então, por exemplo, se você chegar aqui, o texto, ele está um texto compartido, né? A gente procura explicar esses elementos, né? Então, por exemplo, para você afetar, para você interferir na liberdade de alguém, usa o princípio da proporcionalidade, onde o texto despertar dúvida, despertar alguma ambiguidade. Então, por exemplo, aí vocês devem estar vendo exigibilidade, né? Ou seja, necessidade, ou conformidade, ou adequação, ou proporção em sentido estrito ainda, né? Os três elementos, ou ainda ponderação. Então, a explicação disso, ela é importante para que a gente tenha alguma possibilidade de reagir contra algum abuso praticado pela autoridade judiciária ou pela autoridade policial. A autoridade judiciária quando deixa de controlar e a autoridade policial quando afeta diretamente o direito de alguém, tá? Né? Então, esses princípios todos nós colocamos aqui como uma forma assim, de sempre aplicar o texto em conformidade com a Constituição da República. Né? Então, o texto legal em conformidade com a Constituição da República. O ato concreto, o ato processual descrito, em conformidade com a norma legal e com a norma fundamental. Essa é a ideia mais importante. Lembrando, gente, que esse nosso livro tem índice remissivo. Né? Então, por exemplo, a pessoa precisa ter acesso a conteúdos determinados. Você vai lá no índice remissivo. Tá? Hoje, não conheço outro livro que atualmente está trazendo o índice remissivo. Mas, por exemplo, eu quero saber do reconhecimento do imputado, como ele se desenvolve. Eu vou para o índice remissivo e encontro. Tá? Então, é uma forma também de estudo. Eu fazia essa forma de estudo quando eu estava lendo o Barbosa Moreira. Então, eu relacionava o grande processualista, tá, que já falecido, José Carlos Barbosa Moreira, o novo procedimento, no caso o nome do livro era O Novo Processo Civil Brasileiro, também tem livros de artigos. Então, ele tem um índice remissivo no final, por artigos
e por assuntos. Eu, me inspirando nele, também usei dessa maneira. Existe um índice remissivo por artigo, se você quiser estudar pelo Código de Processo Penal, tem um código anotado. Vou estudar em conjunto com o livro do Rosmar. Então você encontra essa possibilidade de ler os dois, né? A partir de cada artigo, você vê onde é que Rosmar comentou esses artigos no livro dele. Aí você vai lá e acha o assunto, lê um tópico todo. Pode estudar também pelo índice sumário, né? Pelo sumário geral. São 34 páginas detalhando. Então tem um índice de assunto, tem um índice remissivo e tem um sumário. O livro tem mais de 1000 páginas, né? Então dá para dar um panorama muito legal do processo penal, panorama completo. Bacana? Para os amigos que estão aí no Instagram, cadê o meu coraçãozinho? Né? Lembrar de mandar aquele coração é sempre legal. Aqueles que estão aqui nas outras plataformas, né, no YouTube, estou vendo aqui, podem mandar comentários, tá? A gente está se encaminhando aqui para o final, então eu queria saber se tem dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, lança aí nos comentários que eu respondo, tá certo? E aqui no Instagram, né, o pessoal que está sempre presente desde o início, a Eunice agora mandou uma pergunta aqui, né, no caso da CPI da Covid, e os atos arbitrários, né, intimidações e excessos, como deve ser tratado? Olha, Eunice, um dos órgãos mais poderosos que nós temos são as CPIs. Uma CPI é um poder gigantesco, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito. Para você ter ideia, a Constituição diz que ela tem autoridade judiciária, né? Poderes próprios da autoridade judiciária. Nós costumamos distinguir. Ela tem poderes próprios das autoridades judiciárias naquilo em que não for reservado ao Poder Judiciário. Então, por exemplo, para determinar interceptação telefônica, pensamos que não. Né? Também para as questões relacionadas àquilo que a Constituição reserva, né, de sigilo de dados. Então, tudo que a Constituição reserva que é do Judiciário, né, como determinar uma prisão preventiva, uma CPI não pode fazer. Fora isso, a CPI tem esse poder, mas a CPI também não pode abusar. Existe uma coisa complicada em relação à CPI, é que os parlamentares, eles são também imunes por suas palavras, né? Então a Constituição diz isso, né? Olha, um parlamentar é imune em relação ao que ele diz. Então vejam, você é investigado na CPI, o parlamentar começa a te xingar, isso é complicado, né? Então digamos que um dos que estão aqui seja investigado pela CPI. Lá no âmbito do Congresso, o parlamentar que está perguntando começa a xingar, a praticar procedimentos que, inclusive, podem significar intimidação grave à pessoa que quer falar, que quer depor, que quer dizer algo diferente do que se espera. Então, na hora que a pessoa vai depor, você, parlamentar, espera que ela deponha de uma maneira, e ela diz outra, aí você começa a se desequilibrar, né? Esse espaço, realmente, a gente tem muita dificuldade de contornar, porque existe a imunidade material do parlamentar. Nós esperávamos, né, que quando editamos isso, para a gente ter uma ideia do contexto da Constituição, o nosso Congresso, ele sofreu várias investidas por parte do Poder Executivo no curso do tempo. Então, nosso Congresso, né, para quem basta lembrar um pouco da história, ele já foi fechado, né? Nós tivemos pessoas desaparecidas no tempo da ditadura militar. Então, com a experiência brasileira negativa em relação à falta de proteção dos militares, o que é que nós fizemos? Uma Constituição prevendo várias garantias, imunidades materiais e imunidades processuais. Se espera do parlamentar que ele tenha prudência no exercício disso aí, para de repente não causar um constrangimento que no âmbito externo ao Congresso Nacional seria um ilícito, né? Mas eles realmente têm imunidade em relação ao que eles dizem. Mas vejam o problema que aconteceu recentemente em relação a um parlamentar que resolveu ameaçar ministros da Suprema Corte, né, xingou de todo jeito, 20 minutos xingando. Complicado, porque quando se editou a imunidade material, a ideia era de proteção do parlamentar contra essas investidas abusivas, e não autorizando que ele agisse de maneira absurda, né? Parece que isso isso foi fora da conta, foi inimaginável. O direito realmente ele não consegue prever tudo que vai acontecer pela frente. Eu tenho dito isso aqui, né, pessoal? Lembra? O direito ele não prevê o futuro, ele faz uma previsão de controle de expectativas futuras. Então ele prevê as reações, né? O âmbito lá no parlamento, nisso, o que pode acontecer é um processo por quebra de decoro. Isso aí me parece claro que se a pessoa abusar, ela tem um risco, né, de sofrer um processo por decoro parlamentar. Aquele mesmo fato, então,
em relação às várias multiplicidades de incidência, você tem um fato. Sobre um fato pode incidir uma norma disciplinar, pode incidir uma norma cível, né? Aí vejam, eu posso ter a possibilidade de ação reparatória contra o poder da União. Né? Então, por exemplo, se eu sou convocado a uma CPI e o parlamentar começa a me agredir verbalmente, aquilo ali pode o imunizar contra as providências criminais. E a providência que ele está agindo ali é uma providência autorizada pelo sistema. Né? Mas veja que aquele agir pode desencadear um processo por quebra do decoro, responsabilidade interna, né, interna corporis do Congresso Nacional, e pode ensejar uma responsabilidade civil em relação ao dano que provocou a minha imagem. Então, me parece que a ação civil ela é admitida para ressarcir. Até porque a gente aprende isso no direito administrativo, né? Nós temos direito até de ser ressarcidos por atuações lícitas, né, do Estado. Então, me parece ser possível. Ou seja, a imunidade material protege a esfera individual do parlamentar para evitar tudo aquilo que já houve, né, na nossa história do Brasil. Né? Então, é por isso que o parlamentar tem tanta liberdade. Mas isso não quer dizer que ele não possa, de repente, sofrer alguma consequência jurídica, desde que haja previsão jurídica. Né? Aquela hipótese do parlamentar que foi preso, etc., as consequências aplicadas elas foram consequências um tanto questionáveis, justamente porque a previsão é imprecisa. Viu? Deixa eu ver aqui se tem outras questões, viu, pessoal? Decisões do STF e do STJ proíbem acesso às mensagens do WhatsApp. Fiquei em dúvida, né? Essa questão, Miller, Matheus, né? Matheus, o acesso às mensagens do WhatsApp, elas são protegidas realmente, não só pela criptografia, né? Agora, veja, a gente não tem previsão legal ainda, né? E hoje, gente, é interessante, né? Alguns aplicativos estão se antecipando. Eu não sei se vocês já viram que se criam cada vez mais rigor para que você instale um aplicativo no seu celular, para que você tenha acesso às suas próprias informações. Então, por exemplo, se estabelecem senhas de 2 estágios. Isso porque hoje nós temos muitos dados sensíveis. Então, o âmbito digital vai ficando cada vez mais complexo e mais difícil de operar. Então, quando eu abro hoje um aplicativo, são várias abas, é uma loucura, né? Aqui, ali, você tem que sair configurando. E por que isso? Porque, de fato, os dados vulneram direitos que antes você precisava de ordem judicial. E, de repente, a tal da externalidade, esses dados estão na mão de uma pessoa privada, de um provedor. Então, como o provedor se protege da ação estatal? Colocando limites para o acesso a essas informações. Então, o WhatsApp é né? Eu lembro de uma decisão de um juiz que ele queria acesso de qualquer maneira às mensagens do WhatsApp. Não é assim. Né? Acabou bloqueando o WhatsApp, todo mundo no Brasil, não sei se vocês lembram disso, né? Houve uma decisão que bloqueou, ficou todo mundo assim que dependia do WhatsApp para trabalhar, de repente a decisão de um juiz local proibiu o acesso a todo que aqui usava o WhatsApp saiu do ar, né? E isso foi uma decisão, me parece que desproporcional, né? Não foi uma decisão que fugiu dos limites comuns e que colocou uma grande interrogação para a gente tratar melhor esse assunto, saber como se deve cuidar desse assunto. Isso porque o WhatsApp hoje, ele não tem só dados de comunicação, mas às vezes tem teu dado como você pensa, né? É o cara entrar na tua cabeça. Eu até digo hoje, olha, você entrar num smartphone de alguém é uma coisa gravíssima. Por quê? Porque ele não tem só dados pessoais, tem todos os dados da vida dele, né? Tem dados bancários, tem mensagens, tem dados de cartão de crédito, tem a rotina, tem o itinerário que ele seguiu, tem senhas, tem tudo, né? E o Instagram mesmo, a pessoa que pegar pode ter acesso, pode causar danos incríveis, né? Então, uma decisão judicial que interfira no smartphone, ela precisa ser bem específica, de preferência dizendo qual aplicativo específico e quais os limites de invasão. Então não pode ser uma decisão genérica, viu, Matheus? Não pode ser uma decisão genérica. Gente, nós estamos hoje já com o nosso tempo estourado. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Dizer que, como sempre, nós estamos aqui com o nosso cafezinho. Também, como sempre, vai ficar salva a nossa live no YouTube, lá guardado. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve lá, aperta lá, avisa que tem o canal, tá bem bacana, tá? E
E estamos já na live número 24. Segunda-feira a gente está de volta com a live de número 25, tratando de ação penal, que é um tema também muito importante, certo? E toda vez que a gente falar desses assuntos, nós vamos relacionar com os tópicos iniciais. Então vamos tratar de todo o conteúdo do processo penal aqui nessas lives. É uma maneira de você estudar. Quem, então, não se inscreveu no canal, vai lá, dá o like. É interessante que comente, que compartilhe. E estamos juntos aí, tá joia? Bom fim de semana. Segunda-feira eu estou de volta. Às vezes a gente começa um pouquinho depois, que são as questões técnicas aqui, que é uma parafernália, né? Que foi criada para a gente. Preciso fazer um acesso no Instagram, um acesso no YouTube, tem que ficar tudo perfeito para não sair errado, tá? Viu? Bom fim de semana. Um abraço.